Fala, torcedores vascaínos, sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Ídolo do Vasco faz análise sobre presença do clube no mercado da bola para o ano de 2023. O torcedor vascaíno está extremamente empolgado com a chegada da 777 Partners para o comando do futebol vascaíno a partir do ano que vem. A promessa é de grandes investimentos e de um elenco que possa fazer o torcedor sonhar com grandes coisas para o próximo ano. O fim da temporada ainda é muito recente, mas é claro que o torcedor sofre com ansiedade pela forma que o Vasco subiu para a primeira divisão, com todo o sufoco e com um elenco bem limitado e que precisará ser reformulado por inteiro. Com a reapresentação a menos de um mês para se acontecer, os vascaínos se mostram incomodados e ansiosos pelo fato de o Vasco ainda não ter contratado ninguém de forma oficial, mas é bem importante lembrar que a temporada acabou há menos de uma semana. Alguns nomes são frequentemente especulados no Gigante da Colina para o elenco do próximo ano. Atletas de praticamente todas as posições do campo são diariamente falados. O que se sabe é que o mais próximo de chegar à colina é o volante Júnior Urso, que vai deixar o futebol dos Estados Unidos para desembarcar no Rio de Janeiro para uma temporada no Vasco. O ídolo vascaíno Edmundo tratou também de falar sobre algumas movimentações do Gigante da Colina no mercado da bola até aqui. Mesmo sem poucas confirmações e uma vasta quantidade de especulações, o atacante ex-Vasco falou sobre, abre aspas, eu dedicaria mais tempo no sistema defensivo e pontualmente contrataria alguns jogadores. Hoje os mais importantes são o Pedro Raul e o goleiro Rossi. Depois se pensa nos outros atletas, trazer o Alan, o Pedro Henrique, você começa a fazer um time respeitado no cenário nacional, fecha aspas, disse ele. O ex-jogador também falou sobre o atacante Wesley, que recentemente foi muito especulado no Vasco em uma possível proposta do Gigante da Colina para ter o jogador do Palmeiras, abre aspas. Eu já vi o Wesley atuando e fazendo partidas espetaculares quando entra no segundo tempo. Vi ele começando alguns jogos e também não indo tão bem. Para mim é uma incógnita, mas seria uma boa contratação. Mas ele vai diminuir o espaço dos meninos da base e dos jovens que estão no profissional. Gostaria de ver o Figueiredo e o Peck na Série A para ver se são do mesmo nível que o Wesley, fecha aspas, analisou Edmundo. Se o Vasco quer voltar a ter protagonismo no cenário nacional, terá que fazer contratações de um nível bastante alto. E você, torcedor, o que acha sobre isso? Faça sua participação aqui através dos comentários com a sua opinião. Com o não de técnico argentino, Vasco vai ter que refazer rota por novo técnico na Colina. Na manhã desta quarta-feira, o torcedor vascaíno recebeu uma notícia bastante impactante para todos. O alvo principal do Vasco na temporada até aqui é com certeza um novo técnico para poder comandar a equipe para o ano de 2023. E o nome preferido era o do argentino Juan Pablo Voivoda, que comanda atualmente o Fortaleza. O técnico é cobiçado por diversas equipes aqui no Brasil, recebeu uma proposta do Vasco e disse não ao Gigante da Colina. Além do Cruz Maltino, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro estariam todos extremamente interessados em contar com o argentino para comandar as equipes. Porém, ao que parece, ele vai renovar o seu contrato com o Fortaleza e firmar um novo vínculo com a equipe nordestina. O fato do clube ter ido novamente para a segunda Libertadores de forma seguida pode ter sido decisivo na escolha do técnico em continuar por lá. Agora, o Vasco vai ter que refazer a sua rota e definir um novo nome. Ainda de acordo com o jornalista PVC, o português Antônio Oliveira, que comandou o Cuiabá no último Brasileirão, chegou a ser consultado. O jovem técnico, além do Cuiabá aqui no Brasil, tem uma passagem também pelo Atlético Paranaense. Aos 40 anos de idade, em Portugal, ele ficou responsável
por comandar a equipe do Benfica B. Em 2022, comandando o Cuiabá, foram 28 jogos e apenas 7 vitórias. O seu trabalho de maior destaque foi no Atlético Paranaense, onde esteve presente por 35 jogos, entre 6 meses do ano de 2021. Para este momento no Vasco, eu não acho o português Antônio Oliveira como uma boa opção, mas é válido ressaltar que é apenas uma sondagem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o perfil de técnico que o Vasco agora terá que buscar no mercado após esse não de Vojvoda. Atacante com 22 participações para gol em 2022 gera interesse do Vasco em montagem do elenco. Mesmo sem ter confirmado de forma oficial nenhum reforço, o Vasco continua bem ativo no mercado da bola, procurando e mapeando jogadores para a próxima temporada. O número de reforços terá que ser elevado, e isso se dará devido à reformulação prometida pelo staff do Vasco para o ano de 2023. Diante disso, um novo atacante aparece na lista dos que geram interesse do Vasco para o próximo ano, e trata-se do atacante Aleph Manga, de 27 anos, e que atua pela equipe do Coritiba. O jogador terminou a temporada com bons números e isso atraiu a atenção do Vasco, que não está sozinho nessa para ter o jogador. Isso porque o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno também é outro clube que tem interesse no atacante. Clubes de fora do país também têm interesse nele e que pode dificultar ainda mais essa disputa para ter o atacante. Para o futebol do Brasil, o jogador tem uma multa rescisória de 40 milhões de reais. Sendo uma das principais peças do Coritiba em 2022, o jogador atuou por 54 partidas, marcou 16 gols e assinalou 6 assistências. Indo para outra faixa do campo, o Vasco também sinalizou um interesse no lateral esquerdo do Santos, Felipe Jonathan. O atleta de 24 anos tomou 36 partidas com a camisa santista na atual temporada. Seu contrato é válido até 2025 com a equipe paulista. Assim que houver novas novidades, novas notícias, eu volto com mais um vídeo para deixar vocês informados do que acontece no dia a dia do Gigante da Colina. Comente a sua opinião em relação a todas as notícias. Se for novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações e também deixe a sua curtida aqui abaixo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.